Estamos aqui na nossa parte 2 da aula 1 sobre LDB para concursos de profissionais da educação. Então acompanha aí comigo, vamos lá para mais uma aula para encerrarmos essa nossa primeira aula com a parte 2, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai discutir o título 2 dos princípios e fins da educação nacional. Então, vamos com o artigo 2, né? Vimos na aula passada o artigo 1 e agora iremos ver o artigo 2. Então, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, esse é uma das prioridades, tá? Tem por finalidade, a finalidade, a educação, é o desenvolvimento pleno do educando em todas as suas capacidades, tá? Capacidades intelectuais, sendo que essas capacidades devem estar voltadas para o exercício da cidadania e também para a sua qualificação para o trabalho, tá certo? Sabemos, né, que por mais que ele tenha outros dotes, né, querendo ou não, ele tem que passar por essa experiência do trabalho, né? Então, a educação, de acordo com a LDB, visa ter por finalidade, né, o desenvolvimento do educando, tendo por finalidade o exercício da cidadania e também sua qualificação, sua capacitação para o trabalho. Ok? Então, o artigo 2, né, devemos pontuar aqui que é dever da família e do Estado, tá? Aqui Estado ele se refere também à União, que é o governo federal, aos municípios e também ao governo estadual, tá certo? Então, a educação, dever da família e do Estado, muito importante essa parte, inspirada nos princípios da liberdade, tá? Então, os princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tá certo? Então, além dele ter essas finalidades que nós citamos anteriormente, existe também esses pontos, né? Ter como princípio o princípio da liberdade e os ideais de solidariedade humana, tá bom? E pontuar esse tópico aqui também, muito importante, sobre dever da família e do Estado, tá certo? E tem, como nós falamos, né, tem por finalidade o desenvolvimento do educando, seu preparo, como nós já comentamos, para o exercício da cidadania e para a sua qualificação para o trabalho, tá? Então, vamos lá para o nosso artigo 3º. O artigo 3º diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, né? Então, o artigo 3º ele vai estar relacionado com os princípios do ensino, tá certo? Então, quando falarmos do artigo 3º, ele vai estar falando do ensino, os seus princípios, tá? Então, faça essas associações, tá bom? E o primeiro princípio é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, né? Ou seja, para combater a evasão, né? A evasão escolar e o abandono, tá certo? Então, aqui está voltado políticas educacionais para combater essa evasão e o abandono escolar, tá certo? Então, promover igualdade de condições através de políticas públicas. Um exemplo é o transporte dos alunos, né, que promove essa igualdade. E também acesso e permanência na escola, né? Um dos pontos, né, que faz ter essa permanência, né, na escola é associar a frequência do aluno com o benefício que muitas famílias recebem, né? Isso faz com que o aluno, querendo ou não, permaneça ali sob pressão na escola, tá? E existem outros programas também. Ainda sobre o artigo 3, né, nós vamos falar sobre liberdade de aprender, liberdade de ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, tá? Lembrando que essa divulgação, inclusive hoje, né, ela pode ser através de redes sociais, né, que os alunos fazem, muito comum ser divulgada assim. Então, vai ter liberdade de aprender, liberdade de ensinar, ó, pontozinho aqui eu frisei até em negrito, liberdade de ensinar, liberdade de pesquisar, liberdade de divulgar sua cultura, o pensamento, a arte e o saber. Como eu falei para vocês, né, como já comentamos, esse divulgar a cultura dele, o seu pensamento, ele faz muito hoje através do history, né? Do history, melhor falando, né? Falando em inglês, né? Ou o famoso story, né? Ele faz muito isso, ele divulga o que ele faz na sua sala de aula, o que ele faz na escola, um pouco da sua cultura, né? Muitos alunos compartilham aí funk e tudo mais. Querendo ou não, isso faz parte da cultura do aluno e ele está compartilhando, ele tem que ter essa liberdade, né? Faz parte do seu desenvolvimento.
E também, né, no inciso terceiro, que é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Tá? Então, isso está associado aos princípios, né, do ensino. Então, né, continuando os princípios, temos respeito à liberdade e apreço à tolerância, né, muito importante também isso aqui, ter esse respeito à liberdade de expressão, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, tá? É o que a gente vê muito isso daqui, né? Vê as grandes escolas fazendo propagandas, né? Então, tem as instituições públicas e privadas, é um dos princípios do ensino, tá? Gratuidade do ensino público e em estabelecimentos oficiais, lembrando que os estabelecimentos oficiais são aqueles que seguem os currículos, né? Seguem as diretrizes e, por isso, a LDB se adequa a eles, né? Regulamenta eles. Então, no nosso inciso 7º, valorização do profissional da educação. Essa valorização ela pode se dar principalmente, né, hoje, quando se fala de valorização do profissional da educação, fala-se em salário, né? Mas também, além disso, temos aí condições de trabalho, alguns benefícios, como planos de saúde, né? Pode ser exemplos de valorização do profissional da educação. No nosso inciso 8, ele fala o seguinte, gestão democrática, né, que hoje é muito falada, na gestão democrática, inclusive nós iremos estudar nas nossas próximas aulas os tópicos sobre gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, tá certo? Então, esses são os princípios, né, para o ensino. Continuando, né, eu até pontuei aqui os pontos importantes da gestão democrática desta lei e das legislações dos sistemas de ensino. Então, artigo 3º, né, inciso 9º, garantia de padrão de qualidade, né? Isso também, né, é um dos princípios do ensino. Valorização da experiência extraescolar, ou seja, fora da escola, né? É importante ter como princípio do ensino essa experiência, né? A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá? Foi o que já comentamos. A contextualização, né, do ensino é um dos princípios, né? Então, temos aí, no inciso 12, consideração com a diversidade étnico-racial, tá? Foi incluída em 2013, então percebam aí que para ter essa consideração com a diversidade étnico-racial, precisamos aí mais de 10 anos, né, para ser incluído. Então, como princípio, a gente tem a garantia do direito à educação, à aprendizagem ao longo da vida, tá? E, por fim, né, temos aqui o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos cegas e com deficiência auditiva, né? Foi incluído recentemente no ano de 2021, tá certo? No início do ano de 2021, ok? Então, esses são alguns dos princípios para o ensino, tá? Contidos no artigo 3º da LDB. Então, vamos lá, né? Vamos lá praticar. Então, acompanhe aí comigo o enunciado da primeira questão. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, né? Então, nós acabamos de ver os princípios no artigo 3º, tá? Sempre bom você fazer essa associação que está no artigo 3, tá? O artigo 3º, tá bom? Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, então, muito cuidado com essa palavrinha aqui também, tá bom? Então, vamos lá. No princípio da desigualdade de condições para o acesso e permanência na escola, não, né, gente? Esse termo desigualdade torna a alternativa incorreta. Desigualdade de condições para o acesso e permanência na escola, não, né? É igualdade de condições, não desigualdades. Por isso que esse termo está errado, tá? Não está relacionado com os princípios do ensino. Item B, ó, vamos lá, ó, só conferir. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber? Sim, exatamente, perfeito, né? Item C, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas? Sim, com certeza. Respeito à liberdade e apreço à tolerância? Também, né? Vimos isso daqui. Está dentro dos princípios. Então, alternativa, item A de avião. Beleza? Vamos aí para a nossa segunda questão. Assinale a sentença abaixo sobre a LDB como verdadeira ou falsa. A coexistência, né, é um dos princípios, né? A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sim, né? Essa coexistência. O que é coexistência? É existir ao mesmo tempo, né? Instituições públicas e privadas, sim, é um dos princípios do ensino, presentes no artigo 3º. Então, a alternativa está corretíssima. Então, agradeço por você ter chegado até aqui, tá? Continue firme e forte nos seus estudos, que sua hora vai chegar.